Pronto, então tá gravando. Vamos começar. Então, boa tarde. Hoje estamos aí para mais uma aula, né? Teremos mais uma aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D, do IMPA, nessa edição de 2021, tratando sobre AI Graphics. A última aula de laboratório que a gente teve, a gente falou sobre Differentiable Rendering, focado em rasterização, que é a implementação que é mais comum, que a gente utiliza no PyTorch 3D. E a gente tem aí para hoje que passar mais um trabalho, vai ser o último trabalho que vocês vão ter que entregar, que utiliza o que a gente estudou sobre Differentiable Rendering, e também fazer a correção do último assignment ali sobre Render Point Clouds em Meshes, né? Então vamos começar pela correção do último assignment. Opa, aqui. Então, a parte de cima, vocês já estão bem habituados, né? Tudo que a gente precisa instalar aqui. Às vezes falta uma coisa ou outra que, às vezes é intencional, às vezes não, né? Mas é bom que vocês vejam onde é que está localizado cada coisa, cada módulo, cada função que você precisa do PyTorch 3D. Então, às vezes tem uma importação ou outra que vocês têm que fazer a mais lá embaixo, dependendo da tarefa, né? Mas passando as primeiras partes aqui, né, de importar e baixar a malha que a gente vai trabalhar, que vai ser aquela malha da vaquinha. A primeira tarefa, de fato, que tinha para fazer era carregar a malha. Então, vocês também estão habituados a fazer isso, né, carregar usando a GPU. E o que tinha de novidade, que algumas pessoas já até fizeram em outros assignments, assim, por conta própria, né, querendo entender, era verificar como que a gente pode olhar a textura, né? O mapa de textura dessa malha. Então, quando você baixa esses arquivos, você tem 3 arquivos, né? Na verdade, quando você baixa esse pacote da vaquinha, você tem 3 arquivos que representam essa malha. Então, na verdade, é um que representa a malha poligonal, um OBJ, né? Que descreve ali geometria, as faces, né? Como é que os vértices se associam, e também coordenadas de textura, enfim, toda essa parte está codificada nesse OBJ. Tem um outro arquivo que vocês talvez tenham aberto ali por curiosidade, que é um MTL, né, de materiais, e ele vai descrever o material associado com essa malha, o OBJ, e tem um outro que é uma imagem mesmo, né? É uma imagem PNG, JPEG, enfim, varia ali o formato, mas é o mapa de textura, né? Então, o material, se você abrir esse arquivo do material, você vai ver que dentro está descrito da onde ele está lendo a componente difusa daquele material, e né, difusa porque vai ter um KD, né, D de difuso, e ali você vai ver a referência para essa imagem, né, para esse PNG ou JPEG, que representa então um mapa de textura da onde vai ser amostrada a textura utilizando aquelas coordenadas UV que a gente vê lá no OBJ. Então, basicamente aqui, se você utilizasse essa função textures UV image matplotlib, você consegue ver uma imagem que nem essa aqui, que te mostra não só o mapa de textura, né, o JPEG ele não tem esses pontinhos vermelhos, mas aqui ela te mostra esses pontinhos vermelhos que são as coordenadas UV, né? Então você consegue ver quais regiões ali desse mapa estão de fato sendo utilizadas para mapear, né, uma cor, depois a gente poder utilizar isso para visualizar a malha. Tem outras opções aqui, né? Então você poderia ter lido diretamente esse argumento textures e ter trabalhado o tensor aqui para poder visualizar. Você poderia utilizar esse textures image peel aqui. Textures UV, image peel, que aí vai te dar uma imagem no formato da biblioteca peel, né, ou peel do Python, e aí é melhor para você conseguir salvar a imagem, ou enfim, se você quiser fazer algum outro tipo de processamento com ela. Mas para visualizar, isso aqui é suficiente. Depois, a gente
tem uma parte de criar um render, né? A gente ainda não tinha visto com mais detalhes o que significavam esses parâmetros aqui, mas a ideia é que você pudesse criar e experimentar com algumas configurações a pedidos, né? Então, primeiro a gente devia simplesmente executar a célula para visualizar a renderização, né? Então, a imagem que é gerada a partir daquele render com essas configurações. Então, tem uma configuração aqui de rasterização, tem uma iluminação, né? Uma posição dessa luz, que é uma luz branca, se você não mexer em nada nela. É uma luz branca, pontual. Tem a posição da câmera, né? Definida aqui como uma matriz de rotação e de translação, né? A pose, na verdade, da câmera. E um shader aqui que inicialmente a gente definiu como esse soft Phong shader, né? E então o 2.1 pedia para modificar o parâmetro de iluminação ali, né? Mover a luz para outra posição e observar o resultado. Então aqui eu criei uma nova luz, né? Você poderia fazer isso, criar uma nova point light, né? Olhando o exemplo ali como é que foi construída, que era simplesmente modificar esse argumento locations aqui, né? Então lá estava com 00-3, aqui eu puxei ela para a esquerda, o eixo X do PyTorch 3D aponta para a esquerda, tá? Então eu puxei ela para a esquerda, um pouco para cima, e aí você consegue ver que aqui, ó, é onde está tendo aquele brilho maior, né? Em relação à outra iluminação que estava diretamente aqui na frente, né? Ela estava vindo para fora da tela e você conseguia ver esse brilho aqui no nariz da vaquinha, né? Então teve esse deslocamento aqui para lateral, tá vendo? Depois era para a gente utilizar um outro shader, né? Cadê? 2.2 experimentar com Hard Flat Shader. Então é interessante para vocês verem a diferença, né? Porque dá para notar que agora você consegue ver as faces, né? Então, assim, embora as faces sejam triângulos, né? Tem triângulo, eles estão associados de uma maneira assim que, para a maioria deles, você consegue ver apenas uns quadriláteros, assim, né? A conexão deles está bem próxima, estão quase no mesmo plano, os dois triângulos adjacentes. Mas em alguns lugares você consegue notar que são triângulos, tipo aqui, onde a iluminação está mais forte, você consegue notar isso. Então, esse flat shader, né? E ele não faz um cálculo tão suave quanto o soft Phong que a gente estava utilizando ali, né? Por isso que a gente vê essa diferença. Então aqui o cálculo de iluminação ele vai ser feito pela face mesmo, né? Utilizando o normal da face e não uma interpolação mais suave entre as normais de vértices que nem a gente consegue ver aqui, tá? Então essa é uma das diferenças. A gente vai ver mais sobre esse assunto de shading no curso ainda, mas a ideia é essa. Você consegue experimentar e já observar a diferença. Depois tinha um pedido para mudar o material, né? Então, a gente pode construir um material utilizando essa classe de materials. Então, isso aí é um negócio que você tinha que olhar um pouquinho na documentação para entender. E aí você vai ver que tem três componentes ali de cores que você pode colocar. Uma que define essa cor ambiente, a outra a difusa e finalmente o especular, né? Então, é bem relacionado ao que a gente viu de modelos de iluminação. E se você trocar, então, o material, né? Eu coloquei aqui um material que ele mantém o ambiente já era branco, ou seja, já era totalmente reflexivo em relação à iluminação de ambiente, mas a difusa não tinha esse viés que a gente inseriu aqui agora, né? Então, eu coloquei aqui uma difusa que vai refletir o vermelho, absorver os outros, né? Então, você vê que a malha ela ficou avermelhada, tá vendo? E aqui na especular, né, você vê que eu coloquei uma coisa um pouco mais esverdeada e aí é o que dá um pouquinho esse tom aqui, né, amarelado no nariz, né, porque tem uma mistura do vermelho com o verde.
Aí, um outro teste interessante que você pode fazer, por exemplo, se você modificar a cor da luz, né? Então, eu fiz aqui um blue light. Então, não estava pedido ali, mas sei que vocês são curiosos, assim, alguém pode ter tentado fazer também. E se você modificar a cor da luz, né, você vai ver como que isso impacta, né? Principalmente se você fizer os dois ao mesmo tempo. Então, se eu colocar uma luz aqui que ela é azul, né, então ela tem uma cor difusa aqui azul, você vê que não tem mais aquela reflexão vermelha, porque ela não tem componente vermelha para ser refletida, né? Então, você consegue perceber essas diferenças sutis, né? Se tivesse colocado uma coisa que tivesse alguma parte vermelha, a gente ainda vê um avermelhado aqui. Depois, para computar, né, então esse aqui é um extra para calcular as normais para cada vértice da malha e renderizar um mapa de normais utilizando o soft Google Shader, né? Então, essa parte de calcular, ela pode ser um pouquinho trabalhosa, tá? Eu não vou fazer o cálculo aqui um por um, mas eu vou explicar, vou dar a ideia de como é que era aqui. Eu já puxei da própria malha, né? Então, o PyTorch 3D, quando você cria a instância de meshes, ele, ele tem um método para você pedir as normais dos vértices, né? Tanto package ou padded, dependendo de como você precisa. Então, eu utilizei isso aqui, e aí esses vértices, né? Essas normais, elas vão ser vetores entre -1 e 1, né? De módulo. Então, se elas têm um módulo entre -1 e 1, a gente não tem valores absolutos ali dentro maiores do que 1, né? Os valores vão estar rondando entre -1 e 1 também de cada coordenada. Então, eu somei 1 para fazer esses valores irem para o intervalo de 0 a 2, e aí dividir por 2 para eles ficarem de 0 a 1. Né? E aí eu posso utilizar isso como se fosse uma cor. E é exatamente o que eu faço aqui. Então, eu peço para criar essa textura, né, por vértice, passando esse resultado aqui como cor. E aí cria uma nova malha e a gente pode criar um novo shader, né, um novo render com o Soft Google Shader e fazer essa visualização. Né? Então, essa cor aqui depende da direção que você está olhando, né, a malha. E aqui embaixo dá para ver isso. Por exemplo, olhando dessa direção aqui, a gente consegue ver, né, que quando o normal está apontando para cá, para baixo, ficou um pouco mais azulado, com vermelho. A outra direção lá está mais verde. Enfim, cada eixo ali, né, para onde o normal pode apontar, cada direção está representando uma cor, né, da base RGB. Então, se a gente pudesse girar aqui e interagir, seria até melhor para visualizar isso. Então, a ideia é essa, mas se você quiser calcular, né, para fazer o cálculo como foi pedido, você pode pensar o seguinte, você pode pensar que você consegue calcular os planos das faces, né? Porque você tem as coordenadas de geometria dos vértices. Então, você consegue calcular o plano desse triângulo que representa a face. Aí você consegue calcular a normal a esse plano, né? Quem tem um plano tem uma normal. E depois você pode interpolar os planos adjacentes, né, as normais de planos adjacentes a uma face para você calcular a normal do vértice. Tá? E aí, essa interpolação pode ser mais complicada, assim, mas se você fizesse uma coisa mais grosseira, tipo uma média, assim, já estaria razoável. Seguindo. Então, agora a gente passa para a parte de mover a cena, né? Mover a câmera, testar essas coisas, outros pontos de vista. Então, primeiro era uma tarefa de entender como é que funciona esse Locat View Transform, né? Que, bom, por alto você passa 3 parâmetros aqui, meio que está fazendo sentido, né? Você espera que seja pelo menos isso, né? Para você conseguir definir um referencial. E um primeiro parâmetro ele vai te dar a distância em relação
ao objeto que você está olhando, né, a direção que você observa, e os outros dois vão dar ângulos de rotação, tá? Então, um é uma rotação que você pode pensar assim, né? Ele até chama como azimuth, então estaria nesse nível em que você está olhando, né? Como se você estivesse andando num plano do chão, assim. E a outra é elevação, que aí de fato pode ser, né, para cima ou para baixo, uma curvatura que você vai fazer ali, né, nesse ângulo. Então, a elevação é esse primeiro aqui, né? Então, a gente estava renderizando antes com elevação zero, se não me engano. Vou dar uma olhadinha aqui. Isso, estava renderizando com elevação zero e com azimuth 180 porque por conta do referencial do PyTorch 3D, se a gente colocasse zero também, a gente ia estar vendo a parte de trás da vaquinha. Então a gente fez uma rotação de 180 graus para ficar de frente para a vaquinha e a gente está como, né, se ela estivesse no chão e a gente estivesse com a câmera no chão também. E aí, aqui eu fiz uma modificação no ponto de vista para simplesmente sair desse plano zero de elevação, né? Coloquei menos 45, então você espera que a câmera vá para baixo, vou olhar a vaquinha de baixo, tá a mesma distância e mesmo azimuth. Então o que a gente fez foi basicamente isso, girar aqui para baixo e estamos olhando essa região agora da vaquinha, certo? Aí aqui eu fiz o mesmo plot, só que para outra malha para a gente ver que mudava de fato a cor do mapa de normal. Aí, outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de mexer a câmera, é realmente mexer os vértices, né, do objeto. Então, eu pedi para fazer uma rotação de 90 graus em relação ao eixo Y. Você podia fazer isso com esse Rotate Axis Angle. Né? Você passa um ângulo aqui em graus mesmo e diz qual que é o eixo que você quer rodar. E você pode fazer uma composição dessas transformações, tá? E aí você aplica a transformação nos vértices, né, da malha e aí você tem que construir uma outra, né? A malha é imutável. Talvez você tenha tentado mudar os vértices e tenham tido essa dificuldade. Até dá para fazer offset, né, dos vértices. Empurrar eles de uma determinada quantidade pelo método offset. Mas nesse caso aqui, eu fiz essa rotação. E aí embaixo aqui você vê o resultado, né? Então, ela girou de 90 graus, a gente está com a câmera no mesmo lugar da primeira cena, né? Depois a gente tinha que fazer esse batch rendering, né? Que é uma das vantagens de utilizar o PyTorch 3D, poder trabalhar em batches. E aí já tinha o código aqui para esse image grid, né? Que permite que a gente consiga visualizar na forma de matriz, assim, né? De linhas, colunas, o resultado do que a gente vai plotando. E você deve ter reparado que o código aqui ele não muda, né? Até por isso que agora começa a fazer sentido que as coisas sejam escritas no plural, né? A gente estava trabalhando com uma malha, mas em geral você encontra na documentação referência a meshes, né? O nome da própria classe é meshes. Aí câmera, você vê que o parâmetro aqui é cameras, não só câmera, né? Lights, está tudo no plural, porque ele espera que você passe um tensor que pode ter ali diversos valores e ele vai utilizar para fazer várias imagens, tá? Então depois você renderiza ele numa única variável aqui, você tem todas as imagens, né? Você tem um batch de imagens também. Então, a primeira era tranquila, assim, né? Criar um batch de duas malhas e basicamente reproduzir essa ideia de utilizar o image grid, né? Só que agora cada uma já está rotacionada para uma direção e você podia, né, já que você já fez esse aqui de girar uma de 90, girar outra de menos 90 ou 270 e tá tudo bem, né? Vai rodar fazendo um batch e tal. Então, esse aqui eu nem coloquei aqui, eu coloquei a resposta para o outro, que é um pouco mais complicado, que é para fazer a mesma coisa, só que na mesma cena, né? Então, aqui são duas imagens diferentes que você está plotando em batch, e aqui vai ser uma única imagem, porque você construiu uma única cena em que tem que mover os vértices e tal. Né? Então, uma possibilidade de fazer isso, assim, não é a única possibilidade,
manter basicamente a mesma câmera. Mantive aqui a elevação zero, azimuth 180, mas afastei ela um pouco mais, porque agora eu quero ver duas vaquinhas, né? Não uma só, então quero dar um pouco mais de espaço. Então afastou aqui um pouco a distância. A rotação de 90 graus em relação ao eixo Y, a gente já tinha, né, essa transformação, só aplica ela aqui nos vértices. E fez uma soma aqui, né? Você podia também fazer uma composição, uma translação, mas nesse caso aqui é bem tranquilo, só somar realmente tensores. Então, eu somei aqui 1, 0, 0. Então, está deslocando ao longo do eixo X para a esquerda, dentro do referencial do PyTorch 3D. E aqui é basicamente a mesma coisa, só que 270 graus, e deslocando agora para a direita, né? Menos 1. E aí a gente cria uma cena, né, com esse Join Meshes iScene, já apareceu num outro assignment anteriormente. Passa uma lista das duas malhas e, por fim, mostra, né, renderiza e mostra a imagem. Então você consegue ver esse resultado. Então você percebe que você já consegue montar com certo esforço, mas se você tiver essa necessidade de exposição, você consegue montar cenas mais complicadas, né, do que apenas um único objeto. Aí a gente passa para a parte de point clouds, né, que é a parte, inclusive, tem um bug que o Daniel trouxe a minha atenção e tal. A gente vai ver aqui. E aí, realmente, bom, como é só um assignment, a gente pode deixar por enquanto, né, mas se fosse um projeto assim, tem que procurar formas de contornar, né. Até comentei com vocês na última aula sobre differentiable rendering que eu tive um bug no ano passado, num projeto que eu estava fazendo. E aí tive que ir realmente atrás da fonte, né? Dos papers, das coisas que eles implementavam. Mas aqui tudo bem, a gente carrega o que tem que carregar, da nuvem de pontos. Você vê que tem um rasterizer diferente, né, para pontos em relação à malha. Uma outra classe, mas a estrutura funciona de maneira parecida, né? Então passa um rasterizer aqui, só que ao invés de passar o shader, né? A parte de shader você passa esse compositor, né? E beleza, gerou a imagem aqui pra gente. Aí as primeiras tarefas tranquilas, né? Renderizar uma nova imagem. Já tinha aqui essa atribuição de um novo compositor com background. E experimentar mudar o background, né? Então, aqui na verdade é basicamente para vocês conhecerem, né, essa API, porque aqui é parecido com o que a gente fez lá no código, mas aqui você tinha que colocar esse parâmetro aqui do background. E talvez não seja tão intuitivo, porque olhando para o código que tem aqui como exemplo, parece que você vai ter que fazer um novo render, né? Mas, tal como a gente conseguiu fazer lá em cima com as malhas, em que a gente passava um argumento e não precisava construir o render de novo, você também consegue fazer isso aqui, né? Então, você passa o argumento aqui, background color, e ele muda a cor do background. Depois vem a utilização desse pulsar backend, que funciona de uma maneira um pouquinho diferente, né? A gente até comentou que eles disponibilizaram esse artigo aqui falando sobre como representar cenas a partir de esferas, né? Então, uma outra forma de representar que é interessante, e nesse caso aqui, eles argumentam que é mais eficiente. Mesmo que você bote aí milhões de esferas para representar com um certo grau de refinamento uma cena, é eficiente a forma como eles conseguiram implementar isso. Beleza, a gente modifica aqui para o backend para ter essa experiência. Repare que aqui os argumentos são um pouco diferentes, né? Você tem que passar esse parâmetro gama aqui, em background não é obrigatório, mas esse gama aqui é obrigatório. E beleza, conseguimos um resultado parecido. E aí vem a região que tem um bug, que para fazer renderização com batches, dá problema aqui, né? Então, o Daniel falou que ele conseguiu fazer com a CPU. Eu olhei lá no issue e vi que as pessoas tinham alguns problemas um pouco diferentes, né? Então, tem uma issue aberta aqui no repositório, né, do PyTorch 3D. Eu não consegui fazer nem com a CPU.
Então, esse cara que argumenta isso aqui, né, que está dando completamente vazio e tal, enfim, tem uma discussão. Alisson, E diga, Alisson, a tela de gravar ainda está aberta na frente da tela. não Não clicou entendi. em continue. A tela de gravar ainda está aberta na frente da tela. Entendeu, Alisson? Não, peraí. Só A um tela momento. de gravar. Dismet is big record. De gravar a aula. A aula está sendo gravada. Mas aqui não clicou em continue e essa tela ficou aberta, na frente do slide. Para mais alguém tá assim? Para mim apareceu, mas é só tu clicar ali no botão que ele some a janela. Aonde? O meu também, mesma No coisa. Continue. Ah, tá. Isso. Tá. Aqui também. Tá bom, tá bom. Tá, já cliquei, já sumiu. Ah, Obrigado. viu? Alisson, Certo. só aproveitando um comentário, eu acho Pode que eu falar. consegui fazer o batch utilizando a câmera ortográfica. Eu troquei, eu não usei perspectiva. Ortográfica. É, Legal. Aproveitando Então, é o também, Leonardo que está falando? isso. Com Ótimo. Bom, câmera ortográfica deu certo. então vamos retomar aqui, né? Depois desse ponto. Então, então chegou uma informação legal aí. O Leonardo conseguiu renderizar em batch utilizando a câmera ortográfica ao invés da perspectiva. Então, acho que é algo que vale o teste da gente fazer depois. No meu caso aqui, mesmo passando para a CPU, né, em relação ao que o Daniel tinha comentado comigo, eu consegui um resultado que não era bom, né? Então ele mostra para mim, na verdade, o primeiro e não mostra os demais, né? E aqui na GPU não apareceu nada. Então, realmente, depois a gente pode testar e colocar a câmera ortográfica e ver isso. Mas eu acho que o que vocês têm que ficar em mente, né? O que vocês têm que ter em mente é que quando a gente está lidando com esse tipo de biblioteca, né, de trabalhos mesmo, que a gente, bom, é o estado da arte aqui, as pessoas estão implementando algoritmos muito novos, é uma biblioteca que surgiu há pouco tempo também, né, nem atingiu a versão estável ainda. Então, assim, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. E aí, bom, o Daniel fez uma coisa que é muito positiva, que é ir ao repositório verificar se alguém já abriu alguma issue, né? E se não for o caso também, você pode abrir, né, e perguntar, porque as pessoas que estão trabalhando na manutenção desse código, eu costumo responder, enfim, é um bom momento ali para você até aprender melhor como que a coisa funciona, mais, né, aprender mais sobre como ela funciona e, enfim, trocar uma ideia. Então, tudo bem aqui, assim, eu não acho que tem uma grande perda nisso, né, em ter esse problema. Acho que é interessante isso de a gente testar uma outra câmera também, até para entender a diferença, né, e ver se tem alguma diferença em termos de visual em relação aos que a gente conseguiu plotar, mesmo que não seja em batch. E para finalizar, voltamos ao Plotly, que a gente já trabalhou diversas vezes, né? Só que agora é com nuvens de pontos. Então a gente trabalhou com malhas, né? Agora nuvem de pontos. Então essa é basicamente a mesma API, né? A gente olha aqui plot scene, passa o dicionário com o nome da cena e cada um dos quadros ali que vão existir aqui dentro. E tem essa vantagem de ser interativo, né? Que o outro não tem. Aí o que tinha aqui de novidade para a gente trabalhar essa parte de transformações a gente colocar todos eles na mesma, né, fazer um batch de point clouds e colocar elas na mesma cena ali. E aí, para isso, estou criando aqui novos vértices, transladados também aqui, ó, de 1 em x ou em 1 y, 1, 1 e menos 1, né? Então, assim, direções opostas, sentidos opostos na mesma direção x.
Mas, enfim, você poderia traçar de uma maneira arbitrária e depois gerando, então, uma nuvem de pontos em batch aqui, tá? Então, para nuvem de pontos, eu não encontrei aquela facilidade que tem de malha, né? De você fazer um join as meshes, né? Não vi esse. Tem até o extend, para a gente poder ampliar, né? Como eu utilizei aqui. Mas não tinha implementação desse join as batch. Então, eu construí aqui direto pelo construtor da Point Cloud mesmo. E aí você consegue ver que eles estão no mesmo, né, tudo no mesmo lugar aqui, só que deslocados. E para finalizar, o que era mais fácil de todo, né, é a gente usar o plot batch individual e realmente você passa o batch, ele vai passar para colocar cada um num lugarzinho aqui. E o que você poderia testar era modificar background, modificar alguns parâmetros assim específicos de cada um, né? Coisas que a gente já vem mexendo há algum tempo. Então, era basicamente isso, o último assignment. Vou passar aqui para o próximo. Pronto. Que a descrição tá junto dos outros, né? Então, quando você consegue chegar num deles, você clica aqui nesse 3D System 21, tem todos eles aqui, né? Todas as aulas que a gente já teve, inclusive os que estão planejados, embora eles não estejam aqui ainda. Mas você vem aqui no assignment 9 de estimando geometria, textura e tal, utilizando o Differentiable Render. Então, nossos objetivos primeiro, criar um dataset sintético, bem mais simples do que os que a gente está discutindo lá no seminário, né? Basicamente, a gente vai renderizar algumas imagens aqui e conseguir depois reconstruir, né, a malha. Então, a gente vai renderizar algumas imagens de uma malha texturizada a partir de vários pontos de vista. A gente vai entender um pouco mais profundamente sobre o pipeline de renderização, né? Então, a gente teve a aula de Differentiable Render e esse aqui é o assignment que testa isso. Aprender como que a gente pode utilizar esse pipeline para inferir algumas propriedades da cena. Treinar o modelo para inferir tanto a geometria como a textura, né? Utilizando apenas as imagens. Então, a gente já fez mudanças, né? A gente já fez um assignment que a gente transformava uma esfera numa malha de um golfinho, enfim, que a gente conseguia calcular essas transformações, essas deformações a partir de otimização com a rede neural. Só que agora a gente tem apenas supervisão 2D. A gente vai ter apenas imagens como os dados e olhando a partir das imagens de pontos de vista diferentes a gente vai construir um modelo 3D. E né, testar e entender algumas limitações também do Differentiable Render, né? Então a gente vai ver que nem tudo é perfeito, né? Uma área ativa de pesquisa, tem problemas, coisas para a gente resolver. Então, eu vou abrir aqui o notebook, exatamente como vocês vão ver. Parte inicial padrão, né? Da gente instalar as coisas. Novamente, estamos trabalhando com a malha da vaquinha. Vocês podem testar, sintam-se livres a testar outras malhas também. Na internet tem bastante malhas, né, repositórios que você pode baixar gratuitamente, às vezes com uma licença Creative Commons e tal, vocês podem utilizar, é interessante. E aí, então, na parte inicial vem a criação, né, do nosso dataset. Então, qual que é a ideia aqui, né? Definir um render, tá? Então, é parecido com o código que a gente viu, acabou de ver no último assignment aqui, para batch, né? Então, você já está vendo aqui que vai ter 20 vistas. Até a posição da iluminação aqui está a mesma. As configurações aqui, rasterização de shader, soft foam shader. Tudo bem.
E aí o que vai ser gerado aqui, né? Então, está sendo gerado esse target images e a gente está ficando então com o RGB aqui e também gerando esse target cameras, que é basicamente uma lista de câmeras mesmo, né? De posições da câmera, utilizando as diferentes rotações e transformações aqui que a gente consegue, né? Se você reparar esse eleve e azimuth aqui, eles são tensores, né, dessa quantidade. Então vai retornar aqui uma quantidade, né, de R's e T's, e aqui embaixo a gente vai ter então uma câmera para cada um desses. E quando vocês rodarem isso aqui, então vocês vão ver um grid que nem o que a gente viu no assignment anterior, né? Vai ser um grid parecido com esse aqui. Pontos de vista da vaquinha. Ok. A primeira pergunta, né? Então, a primeira pergunta ela é teórica, assim, que ela é o seguinte: para você descrever em alto nível, né? Não precisa então esmiuçar todos os detalhes, mas você dá uma noção do pipeline de renderização baseado em rasterização, tá? Então, para você mostrar que você entendeu quais são as etapas que estão ali dentro desse pipeline. E o que é importante também para o que a gente está estudando, quais são as etapas que naturalmente não são diferenciáveis, né? Então, a gente está trabalhando numa biblioteca que tem que fazer operações diferenciáveis, tem que ficar calculando gradientes e acumulando e tal, e a gente não pode ter esse tipo de operação que não é diferenciável, senão a gente não vai conseguir fazer backpropagation, fazer todo o ciclo de otimização que a gente trabalha aqui com Deep Learning, né? Então, só descrever esse pipeline, dizer quais são as etapas que naturalmente não são diferenciáveis dentro da rasterização e explicar, né, como é que você poderia, né, como é que a gente poderia redesenhar essas operações para que a gente tenha um pipeline completamente diferenciável. Então, basicamente o que eu comentei na última aula que a gente teve sobre Differentiable Rendering, né, com base nos trabalhos e que você encontra também na documentação do próprio PyTorch 3D, porque eles dizem, né, qual é o trabalho que ele está seguindo lá. Então você lembra disso. Depois, colocar uma fonte de luz pontual na cena, né, renderizar as malhas de novo, só que utilizando o Silhouette Render, tá? E aí, a pergunta é se faz alguma diferença a gente ter essa fonte de luz pontual ou não, né? E por quê? Tá? Nesse caso aqui em que a gente está usando o Silhouette Render. Aí, eu acho que ele não está aqui em cima, né, no código de cima, mas ele está no código de baixo. Então você pode se basear por esse aqui, tá? Porque vem logo após aqui, tem a criação desse Silhouette Render. Beleza, então aqui a gente está construindo mais coisas que a gente vai poder utilizar no futuro, né? Funções auxiliares para visualizar algumas coisas e tal. Você vê que a gente vai partir de uma malha de uma esfera, que nem a gente partiu no outro assignment para poder otimizar até o golfinho, tá? Já partir de uma malha da esfera, só que agora a gente vai usar a imagem. E tudo bem, depois dessas configurações todas, de um monte de coisa aqui que a gente salva, vem o loop de otimização, né? E o objetivo desse loop aqui é a gente, a partir das imagens, deixa eu ver aqui, como é que eu mostro melhor para vocês. Olha aqui, ó. A cada iteração, essa aqui é a parte central e diferente em relação às outras coisas. Então, a cada iteração, a gente vai pegar uma quantidade de vistas aqui dentro, que está prevista aqui em num views per iteration, tá vendo? Então, essa variável está definida aqui. No caso, está sendo só 2 agora. Então, de todas as 20 que a gente tem, a cada iteração a gente vai pegar 2 para poder calcular uma função de perda, tá? Então, como que ela é calculada? É calculada em relação aqui, inicialmente, a silhueta
tá vendo? Da malha. E depois a gente pode adicionar também em relação à textura, tá? Então, com uma função de perda em relação à silhueta, a gente vai conseguir deformar os vértices da esfera para casar com a geometria do que a gente acha que o objeto tem, né? Porque agora a gente não vai mais olhar a geometria, tudo isso aqui está olhando apenas as imagens. Então, a partir de pontos de vista diferentes, a gente vai tentar estimar essa geometria apenas a partir da renderização da silhueta. E, e aí essa parte é isso, né? E aí aqui está acumulando outras perdas. Você vai ver que a função de perda ela vai utilizar alguns regularizadores que a gente já utilizou antes, né? Vocês já sabem para que serve. Então, você não quer uma malha que tenha arestas muito grandes, você quer forçar uma certa consistência entre as normais, né? Você não quer que elas variem muito rapidamente. Até uma certa suavidade na própria malha, né? Então, seu pegador laplaciano é um pegador que ele faz médias, né? Entre regiões, né? Valores de funções dentro de uma região. Então, inicialmente, a ideia é essa. A gente vai rodar o loop com essa novidade aqui de a cada iteração olhar para duas vistas diferentes para calcular essa função de perda e tentar otimizar a nossa malha, tá? Aí a primeira pergunta, ela é para você simplesmente olhar essa malha, né, resultante, e descrever ela qualitativamente em relação à malha alvo, né, que você conhece lá da vaquinha. Então você pode até baixar, visualizar em outros softwares se você quiser. A sugestão aqui é o plotter porque ele fica contido aqui dentro, né, mas você pode olhar isso da maneira que achar melhor e descrever qualitativamente, porque onde é que você acha que aproximou bem, onde é que você acha que aproximou mal, enfim, fazer as suas considerações. Depois, experimentar mudar esse parâmetro aqui de número de vistas por iterações, tá? Que é utilizado para calcular aquela perda em relação à silhueta. E a pergunta é se... Uai, acho que eu estou fazendo uma pergunta redundante aqui. Tá, deixa eu só checar um negócio aqui, porque eu acho que é só a segunda pergunta ali que a gente precisa. Número de vistas por iterações 2. Tá, eu vou ajustar melhor esse texto aqui, tá? Mas experimenta, vê o que muda com diferentes valores. E a pergunta crucial aqui é se funcionaria caso a gente utilizasse um único ponto de vista, tá? Se a gente colocasse esse non-views per iteration ali igual a 1, se isso ainda funcionaria, tá? Então, assim, eu vou reformular isso para colocar a pergunta de duas formas. Então, uma se funcionaria se a gente olhasse, se a gente tivesse 20 imagens, por exemplo, o caso que a gente tem agora, 20 imagens, e a gente olhasse uma só por vez, né, por iteração. Então, isso é uma questão. E tem uma outra questão que é diferente, que é a gente ter uma única imagem, né? Então, ao invés de ter 20, tem uma única imagem e, obviamente, só pode olhar uma por iterações, né? Então, vou reformular o texto aqui para ficar melhor descrito esses dois casos, tá bom? Depois, para a gente comparar a malha-alvo e a malha original, né, em termos de tamanho, tá? Então, existe uma restrição inerente a essa abordagem que a gente está fazendo, que é a gente está partindo de uma malha, de uma esfera, e essa malha ela tem uma determinada resolução, né? A gente subdividiu a malha ali 4 vezes e tal, então é interessante que vocês façam essa comparação para ver se essa resolução é semelhante, né? Então a pergunta aqui é, are they close? Né? Então é semelhante a resolução da malha que a gente quer aproximar com a malha que a gente escolheu no começo. E
será que o resultado melhora se você começar a partir de uma malha que tem mais vértices? Então, se você refinar ainda mais a malha da esfera, será que o resultado melhora, né? Você tendo mais vértices, mais graus de liberdade para poder aproximar. Então, essa é uma outra pergunta. Depois vem a melhoria, né? O próximo passo em relação ao passo anterior, que é a gente incluir a estimativa de textura também. Tá? Então, está sendo feito um outro shader aqui, que não vai ficar só na silhueta. Novamente, aqui 2 views por iterações, você vai poder modificar esses parâmetros. Um loop parecido. Só que agora você repara que você tem uma perda em relação à silhueta, como já tinha antes, e uma outra perda aqui, ó, em relação ao RGB, tá? Então, a perda em relação à diferença de textura, na textura, do que você observa, do que você está otimizando. E vamos então para as perguntas. Então, primeira pergunta similar à outra, comparar elas qualitativamente. Agora elas têm textura, tá? Então você vai poder olhar alguns outros detalhes além da forma ali. Se você acha que conseguiria fazer melhor, né? Então você pode analisar o gráfico de como a perda diminui e tentar modificar alguns hiperparâmetros, tá? Para ver se você vai ter resultados melhores e vai explicando a sua intuição, né? Por que você acha que você deveria mudar isso ou aquilo, ou se você, né? Inicialmente você pode começar isso meio que sem muita direção, né? Talvez você olhe assim, não tenha muita intuição, você modifica alguns parâmetros, aí olha como é que mudou e talvez você tenha uma intuição de o que pode ser feito para melhorar. Lembrando que esses resultados de melhorar, eles nem sempre são tranquilos, não, tá? Então, assim, não é para ficar frustrado se não conseguir, é isso. Você tentou, você observou, você aprendeu com as mudanças que você fez, né? Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. Então já tá aqui definido uma função para visualizar os gráficos de perda, tá? Você não precisa fazer isso dessa vez. Depois é para você fazer uma cópia, né, da malha-alvo e tentar otimizar apenas as texturas. Então, assim, é curioso esse. Qual que é a ideia? Você tem a malha texturizada, mas assim, você tem as imagens de uma malha que estava texturizada, né? Porque a gente não está usando a malha aqui para supervisionar, você tem as imagens. E agora, a ideia é que você vai partir já da geometria correta, tá? Então você vai fazer uma cópia ali, só que só que ela vai estar sem textura. Então você pode botar uma textura tipo tudo branco, né? Você faz um vetor de textura lá um tensor de textura lá que tem todas as cores 1.0 em todas as coordenadas e pronto, né? Então você bota uma textura diferente, mas você tem já a geometria correta e você vai tentar otimizar só a textura, né? Na verdade, você vai partir disso e você vai otimizar tudo e ver se dá certo, né? Pode ser que ele também deforme um pouco a malha e piore aquele resultado, enfim, você vai observar o que vai acontecer. E aí, como extra aqui, dá para você deformar a vaquinha texturizada na esfera. E aí está dizendo assim, né, você pode escolher supervisionar com várias imagens da esfera, né, ou com a própria geometria da esfera mesmo, não tem problema. Essa primeira parte. Só que aí depois que você deformou a vaquinha na esfera, você parte desse resultado para tentar transformar ele na vaquinha de novo. E aí descreve o que aconteceu, certo? Então, a primeira parte, você não precisa se preocupar muito, você pode fazer tanto como está sendo feito aqui, né, de deformar utilizando imagens da esfera, como a gente já fez do golfinho, que é deformar supervisionando com a geometria da esfera mesmo, né? Então, não tem muito problema essa parte de como é que vai ser esse resultado inicial, porque eles vão fazer coisas parecidas, assim, a esfera é uma forma bem simples, né? Então, você vai ter uma esfera com aquela textura da vaquinha.
O ponto é, por que a gente não começa direto com a esfera e passa coordenadas de textura da vaquinha e tal? Porque a gente viu que nem todos os pontos estão sendo utilizados, né? Quando a gente olha isso aqui, o resultado que a gente vai obter, dado que isso aqui acontece, né, que as coordenadas de UV passam por esses pontos aqui e não pela imagem inteira, vai ser um resultado diferente de se você tivesse partido de uma esfera que tem essa textura aqui da vaquinha, né? Você calcular esses vértices aqui para a esfera ia ser um pouco mais trabalhoso. E se você utilizasse tudo isso aqui, né, que é fácil você fazer esse mapeamento aqui, você pode fazer por latitude ou longitude, por exemplo, em cima da esfera, aí não ia ser bom, não ia ser a mesma coisa. Então, por isso a gente está partindo da vaquinha, deforma ela na esfera como você achar melhor, e aí depois você utiliza essa mesma técnica daqui, de supervisionar só com as imagens da vaquinha, para deformar de volta. Aí vem para a outra parte, que é otimizar posição da câmera. Tá? Então, aqui a gente está construindo realmente uma nova rede neural aqui, né? Uma classe, essa classe model, que deriva de NN module. Né? Então, aqui dentro que a gente vai colocar os nossos parâmetros que vão ser otimizados, no caso, o parâmetro aqui, a posição da câmera, né? Que inicialmente começa aqui nessa posição arbitrária. E você vai ver que toda vez que a gente fizer uma passagem, né, pela rede, né, um forward na rede, a gente vai gerar uma imagem e vai calcular uma perda aqui. E essa imagem, né, foi gerada levando em consideração essa posição de câmera aqui. Né? Então a gente vai poder calcular uma perda e depois, quando fizer backpropagation, a gente vai modificar esse parâmetro aqui. Tá? Então a ideia é que a gente vai ter uma cena, depois você rodar isso aqui, você vai ver uma cena que tem uma imagem de referência, tá? Vai ser em cima da vaquinha também, então vai ter uma determinada vista da vaquinha como referência, vai ter essa outra vista arbitrária inicial, e quando você rodar, você vai ver que elas vão se aproximar, tá? Com o tempo, a câmera vai ajustando para a posição da vista alvo. Aí a primeira pergunta é para você avaliar o quão próximo o resultado predito e o resultado, né, o alvo ali, o ground truth, o quão próximo eles estão e explicar a sua métrica. Tá? Então, enfim, você pode ser até criativo nisso, mas eu deixei meio aberto assim, justamente porque eu sei que algumas pessoas de repente podem surpreender, assim, tá? Porque você pode desde definir métricas bem simples até pensar em coisas mais elaboradas para verificar como é que essas coisas estão próximas ou distantes. Depois é experimentar com outras vistas. Né? Então, diferentes imagens-alvo, diferentes posições iniciais da câmera. E a pergunta é se sempre funciona. Né? O caso que está ali definido, depois que vocês rodarem, vocês vão ver que funciona. E façam experimentos para ver se sempre funciona. De repente, você tenta desafiar o modelo aí, colocando uma vista que talvez você ache que não funcione, ou uma posição inicial que talvez seja mais desafiadora, e você vai vendo, né, se você encontra alguma limitação nesse processo. Atente também para o caso, né, que às vezes pode ser que está indo na direção, mas você está colocando poucas iterações aqui, né? Com 200 a gente consegue fazer funcionar esse caso aqui. Então é legal você acompanhar como é que está decrescendo a perda, porque de repente você pode ter uma intuição de que aumentando com mais iterações ainda vai dar certo, ou não, realmente caiu num estágio lá que é complicado. E a pergunta extra, e a última para fechar esse assignment aqui, é se você consegue estimar a iluminação da cena, que no caso é apenas a localização mesmo de uma fonte pontual de luz. Tá? Você poderia montar exemplos mais arbitrários, tentar simular a cor da luz, enfim. Mas o ponto aqui é que eu já te dei um código que está preparado para otimizar a posição de câmera,
Eu quero ver se você entendeu mesmo, assim, a ponto de modificar para otimizar a posição de outras coisas, né, de outros objetos na cena. E se você quiser ir mais além, você pode otimizar coisas que não são só a posição, né? Enfim. Tô falando posição aqui, mas no caso é a pose, né? Porque a câmera é definida ali por uma rotação e uma translação e a forma como a gente está mexendo permite isso. Então, é isso. Vou compartilhar aqui, encerrar a gravação e a gente pode conversar e enfim, discutir dúvidas.